ao lado do deputado estadual Ezequiel Fonseca, que é o presidente do Partido Progressista aqui em Mato Grosso. Se quiser fazer alguma pergunta ao nosso convidado, você já sabe, é só mandar no endereço tv.rdnews.com.br que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, deputado, e obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço. Deputados, vamos falar sobre a reunião ocorrida entre 7 siglas na última segunda-feira para tratar um pouquinho de eleições majoritárias. Um pouquinho não, um pocão, né? Uma vez que foram 7 siglas. O que temos de novidades de lá para cá? Novidade, primeiro, é que é a primeira vez que se reúne esse grupo político que era, ou que foi o grupo que elegeu nas últimas eleições o governador Simval Barbosa. Então, discutíamos muito o PMDB, o PP, e outros partidos, mas nós agora juntamos todos. Então, foi importante lá na residência do deputado federal Carlos Bezerra, onde teve essa presença de todos os partidos, além dos presidentes, teve também algumas lideranças políticas que compareceram, deputados federal, estaduais também compareceram. Então, foi muito importante porque nós conseguimos, naquela reunião, apresentar os nomes para a majoritária. Falando em nomes, inclusive, a gente tem, por exemplo, o PR tem nome, o PT Sim. tem nome, o próprio PP tem nome ao governo do estado. Como fica nessa aliança? Pois é, então a discussão, cada partido apresentou as suas lideranças e a partir daí nós entendemos fazer uma pesquisa qualitativa onde vamos ouvir os segmentos e com esta pesquisa nós teremos a oportunidade de embasar como esta coligação tem vários nomes, essa possível coligação tem vários nomes, é possível que dentro dessa pesquisa nós entendemos ser a melhor forma de mostrar, de demonstrar aquele que teria a maior capilaridade de votos. Fala-se nos bastidores, deputado, o resfriamento aí da candidatura, da pré-candidatura do empresário Iraimage ao governo do estado, uma vez que até ele não teria tempo hábil para se desvincular das atividades dele enquanto empresário. Essa informação procede ou ainda não é muito cedo para se falar de desistência dessa pré-candidatura? Esta informação foi dada pelo próprio Iraimage na ocasião do nosso encontro do Partido Progressista, que, diga-se de passagem, foi um sucesso, com a presença do ministro, com a presença do presidente nacional Ciro Nogueira, onde participou o nosso candidato a governo Iraimage. E o que foi colocado e o que está sendo colocado é que o Partido Progressista, então, indica o nome do Iraí. Nós indicamos o nome dele, ele tem um interesse, porém, tem esses detalhes que ele está se organizando. No entanto, nesta reunião que nós tivemos, o que nós conversamos, inclusive, com o Iraí, é que nós colocamos o nome dele na majoritária, de tal forma que nós estamos no momento agora de agregar. Vai haver a pesquisa e aí, aquilo que couber ao Partido Progressista, nós vamos estar assumindo junto. De tal forma que ele pode ser governador, poderá ser um vice-governador, poderá ser senador. Então, é nesta linha que o Partido Progressista, na última reunião, definiu. Então, na falta de... se o Iraí desistir da candidatura de governo, pode ser que ele seja candidato a outro cargo. Na verdade, ele se coloca agora como sendo mais um soldado, para que haja neste grupo dos 7, nessa discussão, ele não venha como dizer, olha, eu vou ser o candidato. Mas como tem outros nomes, ele vem para agregar. Se na pesquisa aparecer, mostrar que ele, como empresário bem-sucedido, que também não é só de um segmento, ele tem a piscicultura, ele tem a questão da pecuária, ele mexe com a questão dos grãos, tem mais de 5 mil funcionários, tem um bom entrosamento com o governo federal. Então, nesta linha, aparecendo a possibilidade, como já apareceu em outras pesquisas, sem muita divulgação, ele já aparecia em terceiro, ele poderá ser o candidato. Como também ele poderá estar assumindo dentro da majoritária uma outra vaga. E aí nós sabemos, nesta reunião apareceu, por exemplo, o nome do Maurição, o nome do Lúdio Cabral, que é aqui de Cuiabá, tem um bom relacionamento com Cuiabá, teve muitos votos, precisa ir para o interior. O nome do suplente de senador, o Cidinho, que é um grande municipalista, que agrega em Mato Grosso centenas de municípios, e nesta linha que nós queremos ouvir os segmentos dentro dessa qualitativa, porque são vários nomes bons e importantes. Inclusive do senador Blairo Maggi,
que é um dos nomes que ainda não Unanimidade, foram não. O tirados. senador Blairo Maggi é unanimidade, é diferente. Nós estamos discutindo se o senador Blairo Maggi não for o candidato, porque se ele for, tem uma unanimidade, aí nós temos, por exemplo, o suplente Cidinho, que é um excelente nome e que tem uma entrada em diversos segmentos, inclusive no municipalismo, que ele é muito forte. Além do Eraí, deputado, quais outros nomes devem ser candidatos pelo PP a outros cargos da majoritária? A gente está falando de governo do Estado, mas a gente tem, por exemplo, o Senado, temos deputado federal, o senhor deve sair candidato, e deputado estadual, para ir suprir essas vagas que devem ficar em aberto para essa da legislatura que vem. Como que está essa articulação? Não, está tranquilo, nós temos 18 nomes para deputados estaduais, né, estadual, que vai concorrer em Mato Grosso dentro da nossa chapa. Temos 4 nomes a federal, e aí nós estamos agora trabalhando, conversando com os demais partidos, para que a gente possa fazer aí, na proporcional, uma chapa que, esta chapa que nós escolhermos, seja uma chapa produtiva e que elejamos o maior número possível de candidatos. A gente tem, entre as lideranças partidárias do PP, o ex-deputado Pedro Henry, que foi preso no final do ano passado em razão do caso do mensalão. Como que o senhor avalia o espólio do Pedro Henry? Ele pode, de fato, agregar votos para essa eleição ou não? É melhor não vincular a imagem do ex-secretário. Eu sou da região oeste do Mato Grosso, a região onde o Pedro Henry iniciou o seu trabalho, e eu, desde o início, estava junto com o deputado Pedro Henry, quando ele iniciou como deputado federal. Eu era vereador nesta época e nós começamos, então, apoiando esta candidatura, porque nós defendíamos que a região precisava de um deputado federal, porque nós havíamos passado um período muito longo sem deputado federal. E a experiência foi muito boa. A eleição do deputado federal Pedro Henry trouxe para a região, não só para a região, para o Mato Grosso inteiro, mas especial para lá, muitos recursos. E hoje há um sentimento na região de que não podemos ficar sem um deputado federal. Nesta linha aparece o meu nome, que eu posso, então, nesse sentido, agregar parte do espólio do deputado federal Pedro Henry, até porque junto com ele eu também ajudei a construir parte desse espólio, como posso também adentrar do outro lado naquilo que não foi votos ou que não apoiavam o deputado federal Pedro Henry. Até porque a nossa linha de atuação é um pouco diferente do deputado federal Pedro Henry. Nós temos uma linha mais tranquila de agregar, e eu quero trabalhar desta forma, agregando a região sudoeste, a região que é a minha região, vamos dizer assim, de tal forma que nós possamos sair de lá com um grande número de votos, garantindo esta eleição de deputado federal, porque a região precisa, e já é um sentimento regional nessa linha. Não acredita que por a oposição, já que uma vez a gente está falando de uma aliança de situação, pode usar a imagem agora manchada do ex-deputado em razão desse julgamento para prejudicar a candidatura do pessoal da situação? Não, a oposição ela existe exatamente para isso, para não concordar com aquilo, né, que é posto. Mas tanto a oposição naquela região, eles têm o conhecimento e sabem da importância que foi o deputado federal Pedro Henry naquela região, quando nós não tínhamos os investimentos necessários, e o que ele fez como federal, levando a todos os municípios daquela região recursos do governo federal. É o que nós queremos fazer. Nós não podemos perder a injeção de recursos que todo ano, através das emendas, vem para a região. Então, a gente precisa continuar trazendo esses recursos, que muitas vezes os recursos do governo do estado acabam muitas vezes não dando, né? São parcos, não dá para chegar lá. E o governo federal vem com as emendas e é injetada na região. Nós estamos, por exemplo, agora com alguns problemas lá na região. Por mais que o governo do estado fez investimentos, por exemplo, nas rodovias, para a recuperação da 175, da 248, da 170, mas as empresas que lá estão, não estão fazendo serviço ao contento, e nós estamos lá numa luta para fiscalizar, para cobrar e para fazer os investimentos dessas rodovias. Deputado, o senhor, assim como seus colegas também do Partido Progressista, foram muito críticos à gestão Silva Barbosa no ano passado, assim como a maioria dos deputados, especialmente na questão da saúde, uma vez que o PP detinha a pasta da saúde, a SES. Depois abriram mão, falaram que não iam mais interferir na questão da Secretaria de Saúde, ainda sob gestão do Mauri Rodrigues. Hoje temos um novo secretário, que é o Lafetá
Foi uma medida assertiva do governo Silva Barbosa, depois de tanto insistirem a mudança de secretário? Não tenho dúvida disso. Eu já estive aqui, inclusive, nesse local, falando de que, na época da mudança, quando nós entendíamos que havíamos errado na indicação, nós tivemos a grandeza de chegar ao governador e dizer a ele: nós erramos na indicação, então nós gostaríamos de fazer uma mudança. E naquele momento nós indicávamos que precisava colocar um técnico ali. E alguém que tivesse a capacidade de pelo menos conversar com os segmentos da saúde. Isso está acontecendo agora? Isso agora? está acontecendo. Né? O secretário Lafetá assumiu a secretaria, visitou a Assembleia Legislativa, conversou com os deputados, conversou com a Comissão de Saúde, ouviu a comissão, está tomando algumas providências que eram necessárias, está conversando com os funcionários e você vê hoje, ontem eu estive lá na secretaria, a tranquilidade que está lá, a calmaria que está lá, todo mundo trabalhando, tentando resolver os problemas de saúde que não são poucos em Mato Grosso. Deputada, a gente tem uma pergunta por meio do chat, eu acabei deixando mais para o final da nossa entrevista, sobre a questão da escola ciclada, que foi uma iniciativa do senhor. No ano passado discutiu-se bastante em relação a essa medida. A Elizabeth pergunta se vai continuar no ensino fundamental, se o projeto que o senhor apresenta também contempla o ensino fundamental. É exatamente o ensino fundamental. Nós discutimos e a defesa é em cima do ensino fundamental. Eu estive ainda na segunda-feira com a secretária Rosa Neide, cobrando dela, porque eu já gostaria que isso acontecesse já em 2014. Nós não estamos contra as escolas organizadas em ciclos humanos. O que nós defendemos é que precisa agregar a este modelo algo que possamos fazer com que o aluno tenha mais responsabilidade, um mecanismo que o professor tenha um melhor controle de avaliação e que os pais que têm me cobrado muito isso, sinta-se tranquilo, satisfeito, vendo que o seu filho está aprendendo e que o seu filho também tem que ter responsabilidade. Essa questão da aprovação automática tem sido negativa. O aluno precisa de ser cobrado, ele precisa de ter responsabilidade, então ele precisa de ter nota, ele precisa de ser avaliado. Como está a receptividade em relação a esse projeto na SEDUC? Como está esse trânsito do senhor? Não está muito bom. A SEDUC, através do grupo pedagógico, entende que este modelo é o melhor modelo. O que eu discordo. Entendo que o modelo precisa ser melhorado. E essa é a minha defesa. Cobrei essa semana da secretária Rosa Neide. Existe uma cobrança dos professores que estão em sala de aula e existe uma cobrança dos pais. E eu acredito que são dois segmentos importantes e que a SEDUC precisa dar ouvido a isso. Acho que diante dessa resistência ainda junto à SEDUC, é possível que esse projeto seja aprovado esse ano? Na verdade, não é um projeto. Na verdade, é uma iniciativa importante. São Paulo, o ex-ministro Haddad, que defendia isso quando ministro, ao virar prefeito, fez a mudança, colocando lá nota de 0 a 10, colocando lá aulas de reforço, colocando também provas bimestrais, coisas que anterior tinha, que funcionava bem. Então, se você pega aquilo que foi bom com aquilo que está indo bem hoje e junta, que mal tem fazer isso, se é para melhorar a educação e melhorar o conhecimento dos nossos alunos. Atividades na Assembleia Legislativa, deputado, para a gente caminhar para o nosso fim do bate-papo. Esse ano é um ano eleitoral, portanto, a gente percebe que as discussões se tornam mais acaloradas em plenário, na tribuna. Acredita que teremos projetos importantes ou as discussões vão ficar no campo político? Esse ano é um ano curto. São, na verdade, 6 meses. Primeiro porque todos os convênios que vão para os municípios, por exemplo, têm que ser assinados até no meio do ano. Né? Mas é um ano que tem aí a Copa do Mundo, né, que nós vamos... Que também é no meio do ano. Que é no meio do ano. Tem as eleições, tem o carnaval que está chegando aí já, então vai ser um ano atípico. Mas as discussões precisam continuar, porque a vida continua e os projetos na Assembleia Legislativa permanecem dentro da normalidade. Nós temos que cumprir o nosso trabalho, né? Nós temos que cumprir também os trabalhos das comissões, que são fundamentais para a Assembleia, e além disso temos que visitar o interior, buscando também a questão eleitoral após a Copa do Mundo. Falando as visitas ao interior, ano passado, muitas críticas de alguns colegas deputados em relação à falta de quórum na Assembleia Legislativa. Muitos reclamavam que enquanto alguns deputados aproveitavam para visitar a base eleitoral, outros estavam ali em plenário. O senhor
participou dessa discussão, acha que é necessário mais compromisso dos seus colegas para estarem em plenário? Não tenha dúvida. Se você olhar a lista de chamada, você vai ver que meu nome sempre apareceu lá, porque eu sou dedicado e sempre participei também. Não digo que é a maioria, digo que é a minoria, que muitas vezes não participa das sessões. Alguns têm até um certo motivo, outros muitas vezes não. Então, não dá para generalizar, dizer que os deputados, mas que alguns deputados podiam ser mais atuantes. 19 dos 24 devem concorrer à reeleição. Acredita que podem muitos serem prejudicados em razão dos problemas causados pelo governo Silval? Eu diria que a próxima eleição vai ser uma eleição diferenciada. O barulho da rua, os problemas que aconteceram, o governo Silval Barbosa que tem no seu projeto a Copa do Mundo e que tem o Mato Grosso Integrado, que são dois projetos amplos. Mas nós temos também a questão da qualidade das obras, que tem pegado, nós temos a questão da saúde pública, que está com dificuldade, nós temos a questão da segurança pública e nós precisamos avaliar este ano como será a Copa do Mundo. Eu espero que a Copa aqui em Cuiabá será nota 10, eu espero isso, e se for, nós teremos uma eleição muito mais tranquila. Se houver algo que possa dificultar, acredito que isso vai influir no resultado das eleições. Mas eu aposto que será uma grande Copa e que nós teremos a oportunidade, junto com o governador Silval, de inaugurar as obras e de fazer de Cuiabá uma grande capital e do interior, através do Mato Grosso Integrado, a ligação desses municípios que há muito tempo eles esperam e eu defendo como um grande projeto. Agora, precisamos avançar mais. E quando eu falo avançar mais, avançar na questão que o PP defende, de um Mato Grosso moderno e justo. Nós vamos crescer economicamente, mas o social precisa acompanhar também. Tá certo, deputado. Obrigada pela presença mais uma vez aqui na RDTV. Eu que agradeço, Thalita.